Acho que um debate interessante que a gente pode ter sobre a vitória do Figueirense no Clássico é se a linha de 5 proposta pelo Thiago Carvalho já é algo que foi treinado durante a semana. Treinado que eu me refiro é, ele já iria iniciar assim apesar da expulsão, ou foi algo que aconteceu por conta da expulsão. Se a expulsão condicionou o Figueirense a jogar daquela maneira. A minha opinião, pela forma que o Figueirense inicia o jogo, é que o Figueirense já jogaria daquela forma. O Figueirense jogaria no 5-3-2, jogando com o Rodrigo ali mais próximo dos zagueiros. A expulsão não mudou muito. É óbvio que ter um jogador expulso, ainda mais o Kaique, que tecnicamente é a tua referência, o jogador que veio pra ser o cara do time, faz muita diferença, ainda mais um clássico, não alterou tanto a forma do Figueirense jogar. Um time que sofreu muito com cruzamentos, principalmente na partida contra o Cid Luz, a gente acabou sofrendo um gol anulado no primeiro tempo, e o gol, fatídico gol de empate no último minuto é de um cruzamento. Contra o Criciúma, a gente sofre 3 gols, e os 3 provenientes de cruzamentos, né, 2 de bola rolando e 1 de escanteio. Contra o Avaí, o Thiago tenta cauterar isso de alguma maneira. Quando você tem o Rodrigo ali, que é um cara que não tem uma estatura tão grande entre os zagueiros, talvez possa parecer que não é tão efetivo, até porque o teu problema é cruzamento. Me pareceu que a tentativa do Thiago era de evitar os cruzamentos ou não deixar os cruzamentos serem tão limpos. Tu podia dar liberdade pros laterais, nesse caso o Léo Maia e Samuel, de saltarem no portador da bola e dificultar a vida deles no cruzamento, e talvez o cruzamento não sair tão limpo, dificultando a vida do portador da bola, né, no caso do Avaí. E quando você fazia isso, tu não deixava tanto espaço porque tu tinha mais um homem ali. Então quando o Samuel saltava, o Liger podia cobrir o espaço que ficava entre o Samuel e o zagueiro. No caso, o zagueiro por dentro era o Santiago, né? Então tu tinha o Liger cobrindo esse espaço. Quando acontecia do outro lado, tu podia ter o Léo Maia saltando e o Rodrigo ocupando esse espaço. E aí o Santiago ficava lá por dentro. E aí na coletiva, o Thiago é questionado sobre isso. Se já era o plano inicial jogar assim, né? Com 5-3-2, ou foi algo proveniente da expulsão, né? Propriamente. Mas ele desconversa. Fala que a gente deixa pra ver isso pra próxima e tal. O que me leva a crer que o Figueirense já jogaria assim de qualquer maneira. E até tem uma imagem bem inicial do jogo que me leva a crer que é isso. Que o Figueirense já tá apostado ali com uma linha de 5. E além da situação de tu já ter os laterais podendo saltar no portador da bola e o espaço sendo coberto ali de uma maneira mais eficiente, tu tinha os teus pontas, que nos outros jogos a gente jogou no 4-4-2, a gente tinha pela direita o João Lucas e pela esquerda o Santiago, né? Majoritariamente foram esses, a gente teve alteração contra o Criciúma, jogou refit e tal, mas a gente entende que os titulares eram Santiago e João Lucas. Tu tinha os dois voltando, eles não conseguiam acompanhar os beiradas e os laterais adversários, eles não conseguiam acompanhar tanto, não eram tão eficientes. E quando eles voltavam, eu acho que eles tinham dificuldade na construção de jogada. Até acho que eles conseguiram jogar bem em alguns momentos. Como eles tinham que fazer esse papel de voltar, eles não conseguiam nem voltar da maneira que o Figueirense precisava e nem construir da maneira que o Figueirense precisava. Eu acho que isso, acabava conflitando bastante no desempenho deles em campo. Com essa formação, como a gente tinha uma linha de 5 lá atrás, a gente tinha 3 na frente da zaga, né? A gente tinha o Johnny Douglas jogando centralizado como volante propriamente, e aí tinha tanto o Santiago quanto o João Lucas ajudando ali nessa contenção. Só que eles não fechavam o corredor, jogavam por dentro. Isso impactava, no meu ver, principalmente no jogo com bola do Figueirense, porque quando a gente recuperava, a gente já tinha tanto o João Lucas quanto o Gabriel Santiago jogando muito próximos. E a gente viu que isso deu muito certo contra o Criciúma. As melhores chances do Figueirense ocorreram quando o Santiago entrou e ele aproximou do João Lucas para jogarem juntos. E nos outros jogos isso não vinha acontecendo, porque os dois estavam jogando de beiradas e afunilando para dentro, né? Isso é normal. Mas mesmo afunilando para dentro, eles ainda ficavam muito distantes um do outro. Nessa formação, não. Eles estavam sempre muito próximos. Quando o Figueirense tinha bola, os dois conseguiam se associar muito bem e criar boas chances. Tanto que a primeira grande chance do jogo, mesmo com o Figueirense com a menos, sai dos pés do Santiago, ele conduz a bola, acha o João Lucas e o João Lucas finaliza. Isso acontece mais algumas vezes durante o jogo, dessa associação entre os dois. E eu acho que é algo que a gente pode ver de forma mais recorrente nos próximos jogos. Os dois jogando mais próximos ali, a gente viu que pode ser uma boa dupla. Além disso, né, a gente tinha um 5-3-1 durante o jogo inteiro, né, porque o Kaique foi expulso, como eu já falei. E a gente tinha o Marlison lá na frente. Eu acho que o Marlison, nos outros jogos, ele não fez uma grande partida e acho que a maior parte da torcida concorda em relação a isso. Mas nesse jogo especificamente, eu acho que ele foi muito bem, assim. Ele fez um papel sujo, entre aspas, né? Receber essa bola na fogueira, realmente na fogueira, assim, bicar essa bola pra frente. Ele receber lá na frente, conseguir segurar, esperar os outros jogadores do Figueirense chegar, seja o Santiago, seja o João Lucas, seja os laterais, e distribuir essa bola, ou até mesmo receber uma falta, o que em alguns momentos era muito importante, assim. E também, quando o Figueirense não tinha bola e o Avaí estava construindo, de incomodar esses caras construindo lá atrás, para não conseguir ter tanta liberdade na construção.
Isso foi bem eficiente, eu diria. Tanto que o Maddison sai no segundo tempo, né? Isso depois já o Figueirense faz o gol, o Figueirense já tá ganhando de 1-0. O Figueirense com um jogador a menos, desde 30 segundos de jogo e fazendo o gol, obviamente o Avaí partiria pra cima, era natural. E o Avaí chegaria a ter a chance em algum momento. Isso era óbvio. Tipo, o que o Figueirense podia fazer era tentar atrapalhar ao máximo para essas chances não serem tão claras. E ainda assim, eu acho que o Figueirense conseguiu fazer um bom papel de dificultar a vida do Avaí na criação, mas o Avaí ainda conseguiu criar boas chances e desperdiçou. Algumas mais claras, né, como o Igor, acho que o Igor perde 3 ou 4 gols, assim, muito claros. Teve um que ele finaliza a bola na trave, ele pega o rebote, finaliza para fora. Teve uma já no segundo tempo, em que ele recebe praticamente sozinho, cabeceia pro chão. São alguns lances, assim, que foram bem claros que o Avaí conseguiu criar. Precisa ter um pouquinho mais de atenção na sequência do campeonato. Óbvio que nem todo jogo você vai ter um jogador a menos durante 90 minutos. Tem que ter um pouco mais de atenção nesse tipo de lance, pra evitar esse tipo de chance, né? Quando o teu adversário consegue ter um volume do tipo de jogo que o Avaí teve, é natural que uma hora esse gol vai sair. Contou com o milagre do Alan Carneiro, contou com o jogador do Avaí perdendo um gol, e durante o campeonato isso pode fazer falta em um momento. Eu acabei nem falando, mas isso é algo importante também. Além do Kaique ser expulso, o Figueirense ainda perde o Fabrício por lesão, desde um pouco antes do jogo ali que o Fabrício não jogaria. Já tinha saído algumas notícias, se não me engano saiu na CBN ou na Jovem Pan, e acabou se confirmando, o Fabrício não jogou. Obviamente é um cara que faz falta pro Figueirense, veio pra ser uma das referências do time, mas acho que o Juan, apesar do ano passado dele ser, porque ele oscilou muito ano passado, mas ele conseguiu fazer um bom papel. Seja esfriando o jogo quando precisava, seja fazendo defesas muito importantes, mas foi um grande jogo assim do Juan. Eu não esperava que fizesse uma grande atuação da forma que foi, mas ele fez. E é bom demais pro Figueirense ter segurança no banco, né? Quando o Fabrício não puder jogar, a gente vê que o Juan, ele tá preparado pra quando a gente precisar, ele tá ali. Mas enfim, pro segundo tempo, o Avaí volta com 12 alterações. Eles tiram o Marcos Vinícius e o Barreto e colocam o Zé Ricardo e o Clebão. A estratégia do Avaí fica muito óbvia, que é de tentar explorar os cruzamentos, e acho que eles conseguem até fazer isso de certa forma bem, apesar de demorar um pouco, assim, né? Tipo, a estratégia do Avaí basicamente era voltada em jogar essas bolas para laterais e cruzar a bola na área, tentando explorar tanto o Igor quanto o Kleber, explorar uma deficiência muito grave do Figueirense nos últimos jogos. E acho que eles conseguiram, de certa forma, explorar bem, assim, porque foram algumas finalizações muito perigosas, tipo, algumas passando perto e tal. Mas em resposta às alterações do Avaí, com cerca de 10 minutos ali, o Thiago já muda o time do Figueirense, ele tira o Rodrigo, que tem uma estatura um pouquinho mais baixa, e coloca o Matheus Alves pra tentar ganhar um pouquinho mais essa bola aérea também. E aí ele fica com 3 zagueiros de ofício, né? Porque inicialmente a linha inicial de 5, ela não tinha 3 zagueiros, era Rodrigo, Líger e Santiago. Nesse momento ali já era Líger, Santiago e Matheus Alves, ou seja, 3 zagueiros de ofício. Como eu falei, o Avaí ainda assim conseguiu finalizar, mas acho que fizeram um bom trabalho. Principalmente o Santiago, assim, eu acho que a partida dele foi muito boa. E aí o Figueirense continua jogando no 5-3-1, com a linha de 5, aí os 3 meias ali com o Johnny Douglas, João Lucas, Gabriel Santiago e o Maicon lá na frente. E depois, pouquinho depois, cerca de 5, 6 minutos depois, o Thiago muda novamente, ele tira o Maicon, tira o Gabriel Santiago, que sai exausto de campo, ele coloca o Lucas Mineiro e o Rafinha Potiguar, mais um volante, ele precisa um pouquinho mais de sustentação no meio, e um beirada. Só que ele muda a formação. Em vez de continuar jogando no 5-3-1, ele vai para um 5-4-0. Ele não coloca ninguém lá na frente. Eu até imaginei que quando ele fez essa alteração, ele colocaria o Lucas Mineiro lá na frente para puxar contra-ataque. Não, ele faz uma linha de 4 ali, com o Lucas Mineiro fechando o corredor pelo lado esquerdo, o João Lucas pelo lado direito, 2 volantes por dentro. O corredor central do Figueirense estava muito ocupado. O Avaí não conseguia chegar ali por dentro, porque a gente tinha 2 volantes e tinha os 3 zagueiros. A única forma que o Avaí conseguia chegar era pelos lados, que foi isso a tônica da partida o resto do jogo inteiro. O Avaí cruzando a bola na área, o Figueirense tentando sair um contra-ataque e matar o jogo. A gente teve uma chance, se eu não me engano, só, que é um contra-ataque puxado, isso foi antes das substituições, inclusive, que é um contra-ataque puxado pelo Santiago, ele acha espaço no Léo Maia, o Léo Maia finaliza meio errado, assim, mas foi a única chance que o Figueirense queria no segundo tempo. E teve também um chute, isso foi depois, né? Depois já com as alterações, um chute do Cauã Ziegler de fora da área, ele perde primeiro e o goleiro do Avaí defende. Mas no resto, o jogo foi isso, assim, o Avaí cruzando a bola na área, o Figueirense se defendendo, e o Figueirense foi um time de guerreiro, assim. Obviamente o cansaço pesa muito, ainda mais com um jogador a menos, e tu não ter a bola já pesa mais, e o Figueirense conseguiu se defender. O Juan fazendo defesas importantes, o Santiago tirando muita bola, o Líger e o Matheus Alves foram bem também, na minha opinião. Acho que os 2 laterais também conseguiram fazer um papel importante.
tanto o Samuel quanto o Léo Maia do lado direito. E eu acho que nesse tipo de jogo, assim, que tu ganha dessa maneira, fica difícil de tu apontar o dedo e dizer assim, pô, esse cara jogou mal e tal. Acho que o Figueirense, como um todo e individualmente, foi uma boa partida de todo mundo. Óbvio que o Kaique fez uma partida ruim, porque ele jogou 30 segundos e foi expulso. E esse tipo de coisa foi inadmissível. Obviamente, quando sai a vitória, o peso desse tipo de coisa que o Kaique fez diminui muito. Mas é isso, esse é um conteúdo novo que a gente tá trazendo aqui pro Bancada, espero que vocês gostem. Ainda não é do jeitinho que a gente quer, mas a gente vai melhorando aí, tentando trazer da melhor forma possível. Quem quiser deixar sugestão de tema, de coisa que a gente pode melhorar no conteúdo, pode deixar aqui embaixo. Se inscreve no canal também, isso ajuda bastante. Ativa o sininho, deixa o like e é isso.